descreveram a vontade de Cristo, quando é que então as profecias teriam que acabar, as línguas cessar e as ciências também? Quando essas últimas palavras fossem escritas. Evidentemente que é o cânon da Escritura. Se nós já temos toda a Escritura, evidentemente esses dons tiveram o seu propósito atendidos. Pastores e mestres, a igreja continuará tendo. Presbíteros, que devem governar a igreja continuará tendo. Diáconos, a igreja continuará tendo. E por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, quando foi ensinar a Timóteo a respeito dos ofícios na igreja, ele só mencionou presbítero e diácono. Mas nenhum, irmãos. Ele não falou das qualificações de profeta, ele não falou das qualificações de apóstolo, ele não falou de nenhuma dessas coisas. Ele falou de presbítero e de diácono. Por quê? Porque isso preserva-se no meio da igreja. O que eram os dons extraordinários? Apóstolos, irmãos. Profetas, que detinham a palavra da sabedoria e do conhecimento. Evangelistas. Não há mais evangelistas da mesma categoria que no Novo Testamento. Os evangelistas eram indicados pelos apóstolos para irem até os lugares onde os apóstolos não poderiam estar presentes, para que eles lá falassem o que era verdadeiramente o evangelho, com base na doutrina dos apóstolos e na profecia do Antigo Testamento. Os discernimentos de espírito, as línguas, a operação da interpretação dessas línguas e também a manifestação de milagres, curas, inclusive coisas como o apóstolo Paulo fez. Filho de Satanás, fica cego. Onde é que você viu hoje um apóstolo ou um profeta dizendo a uma pessoa que está falando o que é errado, que ela fique cega e ela fica cega? Esse é um milagre, esse é um dom que ninguém quer. Mas um apóstolo tinha e usava de acordo com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, eu gostaria muito que vocês pensassem, para que na próxima semana nós possamos entrar no texto das Escrituras, expondo versículo por versículo, a respeito do que nós vamos expor na próxima semana. Eu quero que vocês pensem sobre isso. O que seria procurar com zelo os dons espirituais? O que seria uma igreja verdadeiramente carismática? Como a igreja deve valorizar os dons espirituais? Como é a manifestação dos dons espirituais da igreja de Corinto? Essas manifestações acontecerão nos nossos dias? Você já tem em parte aqui respondido. Mas agora nós vamos, palavra por palavra, de 1 Coríntios 14. E vamos falar sobre línguas e profecia. Como o apóstolo Paulo, ele nos ensinou que uma verdadeira igreja dá ouvidos à profecia para que ela não acabe se perdendo. Que Deus os abençoe. Nós aprendemos e nós vimos que os dons, eles têm uma função na vida da igreja e eles continuam tendo. Mas é dentro do que a Escritura ensina. Vamos orar, irmãos. Vamos finalizar o nosso culto. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós passamos por tantos trechos da palavra do Senhor. Nós temos tantas coisas para falar, são tantas partes para dizer. O tempo não é adequado, Senhor Deus. Mas nesse pouco que eu pude falar ao teu povo, nesse resumo rápido e cheio de muitas partes,
que o teu povo possa guardar a tua palavra, Senhor. Que o teu povo possa ver que essas pessoas que se dizem profetas e estão falando em teu nome, não falam de ti. Falam de seus próprios corações. Deus, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Pai, que seguimos a esses profetas em alguns momentos de nossa vida. Que demos ouvidos a pessoas que se diziam profetas do Senhor, que tinham o dom do apostolado. Ó Deus, tem misericórdia. Nos ensina que esse não é o caminho do Senhor. Nos faz humildes, Pai, para reconhecer que nós não podemos dar ouvidos, e se um dia já demos ouvidos, e de fato muitos aqui já deram, que se arrependam humildemente, Senhor. A Tua palavra testifica contra essas coisas. Aquieta o nosso coração para que possamos dar ouvidos à Tua palavra, Pai. Para que eu não possa mais seguir os padrões dessas supostas profecias que são faladas em Teu nome, onde se usa o Teu nome em vão. Tem misericórdia, Pai. Que possamos procurar com zelo os dons espirituais, principalmente a profecia. Principalmente, Senhor Deus, a Tua palavra revelada a nós, para que a gente não venha se corromper como igreja, Senhor, e nos dá discernimento para resistir e rejeitar esses falsos profetas, esses maus obreiros. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, irmãos. Vamos ficar em pé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o amor do eterno e soberano Pai, que as alegrias e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, povo de Deus aqui reunido, agora e eternamente. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos, infelizmente ficou um pouco prejudicado aquilo que nós íamos falar,